Começa agora mais um Pode Deixar! Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, e eu sou engenheiro, mas não igual esses caras, não. Eu sou o Berg, falando aqui de Quebec, e eu acho que a gente já gravou sobre isso. Pois é, eu sou a André, tô falando de Vancouver, e eu só conheci esses dois caras aí porque eles já gravaram sobre isso. E olha só, hoje nós temos um convidado para continuando nossa tradição de trazer gente importante para cá. Hoje a gente tá com o seu Rafael Bessa, que também é engenheiro, assim como nossa querida amiga Andréia. Tudo bem contigo, seu Rafael? Tudo ótimo comigo, Marcelo, e vocês? Tudo. Beleza, bem-vindo. Melhor ainda agora que a neve derreteu, tá? Fantástico, fantástico. Então, o Rafael também tá em Vancouver, né? Vocês são vizinhos falando isso? Não, vocês... Nem sei onde é que tu tá morando agora, Rafa. Oi? Nem sei onde é que tu tá morando agora. No mesmo lugar. Eu tô no mesmo lugar aqui em Kerrisdale. No início do mês que vem eu vou mudar pra West End, no centro. Acho que eu continuo no mesmo lugar. Pois é. Então, já puxando o gancho para esse programa, de fato, a gente já falou desse tema no passado, mas você sabe que as coisas mudam, e quando na época a gente falou especificamente do processo de validação da profissão de engenheiro no Quebec. Exatamente. Entrevistou o Márcio Jô, filho do Márcio Jô, um abraço pro Márcio Jô, tá ali no céu com a gente. Não tá ali conosco. Então, hoje a gente vem trazer o outro lado da figura, né? A gente vai ver o resto do Canadá. A Andréia morava em Ontário, então ela está bem por dentro desse processo de validação de engenharia para a província de Ontário. E o Rafael acabou de passar por todo esse perrengue, toda essa maratona. E nada melhor do que trazer gente da área para poder falar, né? Porque, como eu falei, eu sou engenheiro, mas eu não fiz nada dessas coisas que vocês fazem, não. Eu sou engenheiro de software. Pois é. Você conta também? Não, na verdade. Sabia que contava não isso. Até onde eu sei, eles dizem que você não pode nem assinar e-mail dizendo engenheiro de software. De jeito nenhum. Não pode. Esse que também não pode. A gente vai chegar nisso aí depois, no meio das perguntas. Então, porque esse aí já era o disclaimer que eu ia fazer, né? De avisar que engenheiro de software não precisa de registro em associação profissional e, portanto, que a gente vai falar que não se aplica aos profissionais de TI. Viu, pessoas? Viu, Massaro? Eu não assino mais com esse negócio mesmo. Então, você quer dar os disclaimers? Você quer dar uma introdução? André, você é a mãe da pauta dessa vez. Eu vou deixar. Manda bala. Eu vou fazer o disclaimer número 2, ou melhor, eu inverti a ordem dos disclaimers aqui, vamos lá. Eu tenho que avisar que a gente não é consultor, que a gente não é credenciado do governo, nós não somos representantes do governo em nada. Então, pessoas, o que estamos falando aqui, nós somos só engenheiros, que, assim, bacharéis em engenharia, né? O Bessa, pelo menos, já é engineering training, né? Eu sou ainda só bacharel. Então, a gente é curioso, a gente vai atrás, a gente se informa, mas a gente não é profissional credenciado para falar do assunto, a gente só vai falar aqui e compartilhar as informações que a gente obteve nos órgãos oficiais, ok? Então, depois, no final, na descrição do programa, a gente coloca os links das associações lá para quem quiser obter informação oficial e direto nos sites de cada província, porque o processo é diferente para cada província, né? Yep. Então, a ideia é exatamente essa, comentar um pouco como é o processo. Meu feeling, quando eu estava no Brasil, assim, é que o processo para se tornar Professional Engineer, que é o PEng aqui no Canadá, era um processo muito difícil, muito trabalhoso, muito difícil. É que, assim, o que eu ouvia na época, né, que, nossa, é muito difícil, você não vai conseguir trabalhar como engenheiro no Canadá. E, no entanto, estando aqui, eu tenho visto que não é exatamente essa a realidade. É possível, sim. É um processo que dá um certo trabalho, mas é totalmente viável de se fazer, tanto que, assim, eu conheço pessoalmente algumas pessoas já que fizeram e estão fazendo esse processo, e eu me pretendo fazer o meu aí na sequência. Adriano também vai fazer o dele, então não é nada assim, né, uma coisa inatingível, é totalmente possível e viável. E, ao mesmo tempo, também não quer dizer que enquanto você não fizer isso, você não pode trabalhar como engenheiro, né? Então, a gente vai discutir
todas essas coisas aí durante o programa. Vai lá, Massaro. Então vamos começar do básico. Para começar, você me escreveu uma pauta cabulosa, me lembrou dos meus tempos de faculdade ainda, troço comprido de acho, e eu já começo partindo do básico. O que é PEng pela madrugada? Não é pela madrugada, quer saber o que é PEng? E vocês podem se atropelar. Vamos pegar o convidado, né? Os convidados primeiro. Só falar, o que é um PEng? Então, PEng é a sigla referente a Professional Engineer aqui no Canadá. Ela é a certificação necessária para você assinar projeto de engenharia dentro do Canadá. As associações dizem que você não pode nem assinar no seu e-mail como engenheiro se você não possuir a certificação profissional. Então, muitas vezes você vai assinar como Assistant Project Engineer, Assistant Engineer, Designer, entre outros. São em linhas básicas. É a acreditação profissional de engenheiro no Canadá. É o CREA, então. É o CREA canadense. Na verdade, PEng é o título. O CREA seria de cada província. No caso da província de BC, seria Engineers and General Scientists of British Columbia. De Ontário, Professional Engineers of Ontario, e assim por diante. Muito bem, muito bem. A gente, durante essa semana, a gente queria até agradecer. Deixa eu falar um negócio aqui só, desculpa, eu coloquei meu microfone no mudo e eu tentei falar sem microfone, mas peraí. Isso acontece direto. Eu queria só comentar que você falou é igual CREA, eu acho que seria mais equivalente ao OAB, porque exige uma prova, né? Você tem que fazer toda uma comprovação de que você realmente tem o conhecimento, né? Porque o CREA, a gente só termina o curso e vai lá e tira o CREA, né? Então, apesar de ser o órgão que regulamenta a profissão no Brasil, eu acho que o PEng aqui seria mais equivalente ao OAB do que ao CREA, entendeu? Muito, muito bem. Eu acho que você elucidou, inclusive, minha ignorância, porque até então eu não sabia que era assim que funcionava no Brasil. Então, você termina o curso, vai lá, faz a carteirinha e está pagando todo ano. É só isso. Exato, é assim que funciona no Brasil. Muito bem. Isso me explica muito o prédio que eu assisti no jornal. Mas não, vamos falar. Tá, mas deixa eu me meter então na história. Minha vez. Vocês são engenheiros que não são engenheiros, mas que são engenheiros. Trabalham como engenheiros, mas não trabalham como engenheiros. Como é essa história de trabalhar se você não tem o PEng aí? Fala, Bessa. Então, essa aí está dentro de uma das perguntas que está na lista. Falar um pouco de mim. Eu sou um engenheiro químico, atualmente trabalho como Project Manager aqui em Vancouver e trabalhei como Assistant Project Engineer. Então, observa a frase, Assistant Project Engineer. Então, na teoria, você não pode assinar e-mails, emitir relatório, nada com o nome de engenheiro. Eles utilizam outras designações para engenheiros, como designer, como eu falei, Assistant Project Engineer, entre outras. E, principalmente, a questão são documentos de engenharia. Quando você vai emitir um documento de engenharia, aqui no Canadá ele tem que ter um stamp, né, um selo do Professional Engineer com o número dessa pessoa ser reviewed por outra pessoa, tem que ser revisado por outra pessoa também, Professional Engineer. Então, basicamente seria isso. Você pode trabalhar com profissões similares, só o nome que vai mudar. Por exemplo, na prática, ele te manda fazer a coisa, o trabalho você faz, mas você não assina, ele tem que revisar e assinar depois para pôr o nome dele. Exatamente. Só que você tem que lembrar que há uma grande liability envolvida nisso, um grande problema de risco para a pessoa que assina. Sim, então, ela não vai simplesmente colocar o selo lá dela sem revisar o documento, em bastante detalhe, porque isso é bastante sério aqui. A Associação de Engenheiro, elas fazem fiscalizações quanto aos procedimentos da companhia, com gestão de documento, com a emissão de documentos, se tem assinatura, se tem o stamp, com data, revisão. Então, assim, é bem fiscalizado dentro do Canadá esse processo. Então, tipo, um Palace 2 acontecendo aqui seria uma coisa, um escândalo nacional.
Sim, interessante sobre você comentar isso. Todo esse processo de fiscalização mais pesada na profissão de engenharia no Canadá começou com a queda de uma ponte, se eu não me engano, foi em Quebec. Montreal, caminho de Montreal. Montreal. Então, na década de 20 ou 30. E há até hoje um símbolo que, se vocês observarem, os engenheiros locais usam um anel no dedo mindinho, na mão. Agora eu fiquei com você na mão direita ou na esquerda, no dedo mindinho, que representa parte da estrutura metálica dessa ponte, para lembrar-se desse evento que aconteceu há muito tempo atrás. Então, foi a partir daí que criaram-se as associações de engenharia no Canadá. Isso é mais uma curiosidade, né? Massa. Interessante. É isso que eu acho legal, assim, teve um problema e realmente foi tomada uma ação para realmente controlar e tentar resolver isso, né? Enquanto que, infelizmente, em outros lugares a gente vê tantos acidentes e eles continuam acontecendo, né? E continuam André, na data da gravação aqui desse podcast, né? Aconteceu no Rio de Janeiro, né? Faz 24 horas que teve 2 aumentos de prédio lá e algumas vítimas, e o negócio tá meio feio por lá, depois das chuvas e tudo. É duro. Mas voltamos aqui pro lado de cá, né? Você falou dessa questão de... Eu já identifiquei um valor muito bom nessa questão de você ter que fazer o exame para engenheiro aqui, que é exatamente dar um respaldo, porque eu acho que a associação de engenheiros provavelmente vai ficar do teu lado, desde que você prove que cumpriu todos os teus requisitos também, né? Então, muito provavelmente você não vai ser só um cara jogado ao léu, né? Deixa eu fazer uma pontuação sobre a questão do exame. A parte que o exame que a gente está comentando, existem 2 exames. Existe o exame acadêmico, existe o exame de ética, lei e da prática da profissão de engenharia no Canadá. O exame acadêmico só é necessário fazer quem vem de país com diploma não acreditado pelo Washington Accord, que é um acordo internacional que gera a padronização do ensino de engenharia ao mundo. Ou seja, se você tem o diploma de engenharia no Canadá, e quando a gente fala de diploma de engenharia, a gente fala um nível de bacharel no Canadá, você não precisa fazer prova acadêmica nenhuma. A prova que você tem que fazer é a prova de ética, lei e prática da profissão, que são conteúdos que não são abordados na universidade, você tem que estudar a parte, que ele tem a ementa no site de cada associação de engenharia, a prova é a nível nacional, então é a mesma prova para todas as províncias. Isso é bem interessante. Então, você pode estudar baseado na ementa de Alberta, de BC, qualquer lugar é a mesma prova. Okay? Essa é uma clarificação importante. No teu caso, tu já viesse formado do Brasil, né? Tu já era engenheiro no Brasil antes. Sim, eu sou engenheiro químico no Brasil, formado pela FRJ, fiz mestrado aqui na UBC, University of British Columbia, também na parte de engenharia química. E eu, quando vim fazer meu mestrado, isso foi planejado para poder buscar a acreditação de PhD, né, buscar validação acadêmica. Que ainda no Brasil, eu entrei em contato com a Associação de British Columbia e eles me informaram que se você possui um mestrado no Canadá, numa universidade acreditada e na mesma área de acadêmica que você teve diploma no seu país de origem, era muito improvável que você seria pedido exames acadêmicos. Então, assim, só que, como o André falou antes, não há nada escrito oficialmente no site. Isso é escrito, poderá ser aprovado. Se você tiver um mestrado aqui, eles escrevem dessa forma para evitar questões contra a lei, né? Se tivesse lá escrito, poderiam pessoas processar a associação, Sim, porque fizeram um mestrado, talvez em algo que não tivesse muita ligação ou conexão, e falaram, eu quero a minha validação acadêmica, entendeu? Então, em resumo, a associação vai tirar caso por caso e vai analisar para quem ela vai dar a validação acadêmica. Rafa, já que você está falando aí do mestrado e da forma como eles colocam isso no site, é importante a gente lembrar também que, assim, do que a gente tem visto, né, acontecer quando o mestrado ele tem um enfoque mais técnico, um enfoque maior em engenharia mesmo, ele é realmente ligado à sua área de engenharia, a chance disso ser aceito como a comprovação acadêmica é maior. Ao passo que se você é engenheiro e você vai fazer um Master in Business Administration,
não é nada relacionado. Então, a probabilidade é menor. Mas como eu particularmente não vi nenhum caso assim, mas também não conheço pessoas que tenham vindo fazer um mestrado em administração e pedir para isso ser validado como PEng, entendeu? Mas eu só quero deixar claro assim, que os casos que a gente conhece, que a gente tem visto, são todos de pessoas que vieram fazer um mestrado e fizeram um mestrado técnico, um mestrado de engenharia. Então, esses a gente tem visto serem aceitos, serem validados como a comprovação acadêmica. Mas desculpa, continua. Não, eu ia até complementar que em Ontário foi a mesma coisa. A gente teve um colega nosso que veio e fez o mestrado dele em Ontário, daí submeteu toda a documentação, mas na verdade, assim, em Ontário o processo funciona um pouco diferente. Então, você submete a sua documentação, eles fazem a avaliação daquela primeira documentação que você manda, e aí eles já te registram como EIT. E aí, depois, mais para frente, eles têm uma segunda etapa, que é a validação da sua qualificação técnica. E aí, depois dessa avaliação, dessa qualificação técnica, que eles vão definir ou não se você vai ter que fazer provas técnicas para comprovar a sua parte acadêmica. Esse nosso amigo, ele veio e fez o mestrado, então, pelo fato de ter feito o mestrado, ele não precisou fazer da mesma forma que o Rafael, entendeu? Mas não significa que todos vão ser, sempre é analisado caso a caso. Só uma clarificação aí, André, você falou IIT, seria EIT, né? Que é o Engineering Training. Isso. Você consegue obter, assim que teoricamente você pode aplicar se você tiver um bacharel em engenharia e preencher os requisitos acadêmicos. Isso em BC, né? Como a André está falando, você pode entrar como EIT em Ontário e começar o processo da validação acadêmica só para o PIEND. Mas de uma forma ou de outra você vai passar pelo processo de validação acadêmica. Então, o EIT é o primeiro step, né? Engineering Training, antes de conseguir o Professional Engineer. Tu viesse, apesar de tu ter feito mestrado aqui, tu precisaste fazer a validação do teu diploma também? Fazer esse processo de validação que tu falaste? Não, como o André colocou perfeitamente, as pessoas que a gente conhece, que fizeram mestrado técnico na área, conseguiram passar pela validação acadêmica sem fazer prova. Foi o meu caso. Basicamente, você vai submeter o seu histórico escolar do Brasil e daqui, e eles vão avaliar. Como eu tenho mestrado aqui, e por ser disciplina na minha área, eles me liberaram de fazer qualquer exame acadêmico. Quem faz essa validação? A Associação de Engenheiros. A Associação de Engenheiros. Então, não tem nada a ver com universidade. Você não precisa contactar uma universidade especificamente para poder validar a tua profissão, teu diploma. Normalmente a Associação de Engenheiro ela tem voluntários que são Professional Engineers também, que eles já fazem a validação acadêmica, fazem o processo todo para te dar a certificação de Professional Engineer ou Engineering Training. Então, assim, só para clarificar, pelo menos a minha experiência aqui em BC, como funciona, você tem 2 níveis, que é o EIT, Engineering Training, e Professional Engineer. Engineering Training me formei em engenharia no Canadá, eu posso aplicar para Engineering Training. É simplesmente você atender os requisitos acadêmicos para engenharia. O Professional Engineer já é o engenheiro profissional que ele tem que atender requisitos de acadêmicos, experiência de trabalho, a prática o exame de ética, legislação e prática de engenharia e de língua inglesa, que aí é uma redação dentro da prova de ética e legislação, entendeu? Então, são esses 4 pilares. E o reporte de experiência é um processo também grande, que aí a gente pode comentar mais um pouco ao longo do vídeo. Ô, Berg, manda a próxima aí. Então, tem aqui uma pergunta do Emerson Barroso, que ele pergunta, que manda para a gente, né, que ele pergunta quais os critérios para poder aplicar ou se registrar, né? Ele fala de várias coisas, né? Fala de validação educacional, de documento, quais documentos devem ser transmitidos, tem que ter tudo traduzido. Dá uma pincelada aí, então, sobre isso. Então, os documentos são... Você, quando for aplicar, você tem que apresentar o seu histórico da sua universidade de formação, o certificado que você passou na prova de ética e lei, preencher o sistema de reporte de experiência, que aí você tem que apresentar que você trabalhou tem 4 anos de experiência como engenheiro na área
sendo que um desses anos tem que ser no Canadá, sob a supervisão de um professional engineer, e tem que assistir um seminário de 16 horas, que ele é online, mas o quê? Basicamente são esses 4 grandes critérios. E você tem isso, novamente, isso é minha experiência em British Columbia, como funciona aqui. Então, pode ser diferenças entre províncias, mas as diferenças normalmente não são gritantes, porque você tem um órgão federal chamado Engineers Canada, que ele é responsável por uma padronização a nível federal. Obviamente que não é perfeito o sistema, então, como a gente já debateu, tem algumas inconsistências entre províncias, mas, no geral, seria isso. Tu não precisa passar, então, por nenhum órgão, tipo o WES, para poder fazer a tradução, como é que é? Não, o reconhecimento do teu diploma junto a uma instituição antes de apresentar isso daí. O WS é uma coisa interessante. Muitas pessoas acreditam, quando a gente fala em WS, que é a validação do diploma. Isso é uma definição errada do WS. O WES, que é o World Educational Service, é uma instituição que ela faz equivalência de diploma. Então, ela vai olhar o seu diploma do Brasil, vai estar escrito lá Chemical Engineer, que é no meu caso, engenheiro químico, depois de eu passar uma tradução juramentada para eles, 5 anos de faculdade, e ele vai comparar com o que seria equivalente no Canadá, sem entrar no mérito da qualidade do meu diploma, das disciplinas cursadas. Esse diploma é equivalente a um bacharel em engenharia química no Canadá. Mas isso não quer dizer que o meu diploma é validado pelo Canadá. Entendeu a sutil diferença? Entendi. Isso acontece com medicina, por exemplo. Se você fizer o WS com medicina, eles vão chegar e vão falar: esse é um diploma equivalente de medicina no Canadá. Quer dizer que você tem um diploma de medicina no Canadá? Não. É um diploma equivalente que, para você exercer a profissão, você tem que passar pelos percalços do órgão fiscalizador. Que, no caso, seria responsável por cada província tem seu responsável. E aqui em Vancouver, a província de British Columbia, seria o Engineers and General Scientists of British Columbia. Eu até costumo dizer que, na verdade, são 2 coisas diferentes, né? Uma coisa você tem a validação do seu diploma, a outra é o reconhecimento do seu diploma. O outro é para você um registro para você trabalhar como um profissional qualificado. Exatamente. Um profissional registrado. São coisas bem distintas, né? Tem um pontinho interessante aí sobre o WES, tá? Principalmente para a galera que já mora aqui no Canadá, que me ajudou. Quando eu fiz a aplicação da minha validação acadêmica, eu já estava no Canadá e todo o meu documento já tinha sido enviado para o WES. E o WES tem duas formas de equivalência de diploma. Ele tem o que é a mais básica, que é só para você criar o perfil no Express Entry, que normalmente são 2 páginas, que ele só fala: esse curso equivalente é engenharia no Canadá. E existe a outra, que é uma chamada Course by Course Analysis, que eles simplesmente vão listar todos os cursos que você fez e as suas notas. Novamente, sem entrar no critério de validação. Isso é interessante porque você pode pedir para o WES enviar direto para a associação que você está aplicando, sem ter que voltar ao Brasil ou pedir para alguém do Brasil ir na sua faculdade, pegar o diploma, enviar, fazer todo aquele processo. Então, isso facilita bastante para quem já está aqui e já fez o processo de validação pelo WES. Exato. Deixa eu complementar uma coisa que a gente fala assim, os processos são diferentes entre províncias, realmente, e às vezes tem algumas diferenças, mas elas não são gritantes, isso foi uma coisa que o Rafael falou, e justamente por isso você pode, se você se registrar numa província, você pode depois conseguir ter o registro em outra província sem que você tenha que passar por todo o processo de novo, entendeu? De novo, aqui eles sempre falam assim, é analisado caso a caso. Mas, assim, é muito improvável que você conseguindo ser um professional engineer em Ontário, de repente você vai chegar em BC e eles vão te obrigar a fazer todo o processo de novo. Não. Isso não é muito improvável acontecer, entendeu? Então, se você fizer o processo numa província, muito provavelmente você vai conseguir ser certificado em outra. E isso pode acontecer, né? A pessoa precisar mudar depois que fez o Professional Engineer. Outra coisa que eu acho que vale ressaltar é que, por exemplo, acho que, não sei se BC é assim, Rafa, você confirma, mas Ontário você já pode começar o seu processo, você ainda estando no Brasil.
você pode começar aqui também. Como eu disse, são 4 grandes pilares que você tem que atender. A validação acadêmica, a experiência de trabalho, a prova e o seminário. Seminário é besteira. Seminário você faz em 2 dias online, é algo bem simples. Você pode começar do Brasil, você vai pagar as taxas, pode começar a fazer o preenchimento dos reportes de experiências e até submeter o seu diploma. E assim, uma coisa que é interessante comentar sobre isso é que está escrito também no site que, dependendo do grau de experiência do indivíduo, se a experiência dele é ligada na área dele de formação e tudo mais, ele poderá passar pela validação acadêmica sem ser exigido provas. Escrito no site. Porém, isso é uma experiência minha, tá? Eu não estou dizendo que é uma verdade, eu nunca vi acontecer com indivíduos que não possuíssem nenhuma experiência acadêmica. Vamos supor que você tem experiência no Canadá. Vamos supor, se você tem uma experiência muito forte no Brasil, na sua área, e você aplica direto para o PIEND aqui. Está escrito no site que ele pode te validar o diploma, mas isso não é garantido. Mas eu já vi pessoas que chegaram aqui, trabalharam na área, como a gente conversou, assim, designer, assistant project engineer, ou vendas, etc., e conseguiram a validação acadêmica sem fazer prova acadêmica. Em Ontário, eu conversei pessoalmente, uma vez fomos, eu e a Thaís, eu peguei carona, a Thaís tinha um horário marcado com um engenheiro que é brasileiro e atua no Professional Engineer Ontário, na Associação de Ontário. É muito legal isso porque ele pode assinar, por exemplo, se você traduzir a sua ementa do seu curso do Brasil, ele pode assinar para você os documentos, porque ele fala português, então ele pode certificar aquela tradução para você. Então, eu conversei com ele, a gente conversou com ele na época, e ele falou assim, que quando você tem 10 anos de experiência em engenharia no Brasil, é muito improvável, isso ele falou na época para mim, 2 anos atrás, é muito improvável que o Professional Engineer Ontário vá pedir para você fazer provas técnicas, que mais provavelmente você vai passar por entrevistas técnicas para poder fazer a avaliação da sua experiência profissional. Então, ele, como engenheiro do próprio PEO, me falou que isso não é incomum, desde que a pessoa tenha bastante experiência, 10, 15 anos na área já de experiência, então é possível fazer isso. Mas uma pessoa com pouco tempo de experiência, eu acho improvável também. É mais provável que eles vão pedir para você fazer provas técnicas, caso você tenha vindo somente com o seu diploma do Brasil, sem fazer nenhum estudo aqui, de graduação. Que, na verdade, eles querem se proteger que você não vai fazer besteira depois, então deixa você passar direto. Óbvio, né? Quanto a essa questão da experiência, está escrito no site de BC, né? De BC, acima de 5 anos, tá? Então, a Andrea falou 10, faz sentido o que ela está falando, que seria um profissional senior, bastante experiência. No site ele diz 5 anos, porém, sempre aquela questão que a gente fala. Pode. May. Você poderá, eles vão avaliar caso para caso. Eles sempre usam MEI porque é para não ter problema, né? O Canadá é especialista nisso, dizer assim, pode estar escrito o que for, a gente decide no final como é que vai ser. É engraçado vocês citar. É bacana vocês falarem essa questão, porque eu lembro que o Márcio, ele teve que fazer provas técnicas, ainda mesmo tendo trabalhado mais de 10 anos como engenheiro no Brasil. Quebec não teve dó, ele disse assim, não, você tem que fazer, tem que apresentar isso daí. Foi o que eu falei, assim, eu já ouvi falar de casos de pessoas que não tiveram que fazer provas técnicas, como a Andrea falou, mas os casos que eu ouvi foram de pessoas que tiveram experiência na área de engenharia no Canadá. O cara já tinha muita experiência no Brasil, de repente trabalhou aqui no Canadá por um tempo, sendo supervisionado por um Professional Engineer, e um tempo depois ele aplicou para Professional Engineer na associação, entendeu? Mas a diferença é que ele já tem uma experiência no Canadá. Uhum. E eu nunca vi casos com somente experiência do Brasil, mas faria sentido para profissionais com mais de 10 anos de experiência, ao meu ver. Mas nunca vi casos. Ô Bessa, fala aí daquela Letter of Intent. A Letter of Intent aconteceu pelo seguinte, quando eu fiz a minha aplicação para Professional Engineer agora,
apareceu para anexar uma letter of intent na minha aplicação. Eu não entendi, nunca foi um pré-requisito. Só que aí eu descobri depois que apareceu essa letter of intent, porque o meu cadastro estava como não residente permanente. Então, para você aplicar para PNG, você vai aplicar para um registro chamado Non-Resident Professional Engineer. E aí você tem que demonstrar o porquê você precisa dessa certificação. Quando eu simplesmente anexei meus documentos de residência permanente, eles retiraram do sistema. Então, a letter of intent é somente para residentes temporários. Então você pode ter o seu reconhecimento como PNG no Canadá, mesmo não sendo residente? Ou melhor, residente permanente do país? Se você está aqui num work permit e está trabalhando e você quer fazer o registro, você pode aplicar para o registro como Professional Engineer, mas você tem que explicar por que você quer, se você nem é residente permanente, entendeu? Exatamente. Essa é a ideia. Eles vão querer simplesmente saber o porquê. Estou trabalhando numa empresa aqui de projeto e preciso da minha certificação para assinar projetos. É simples assim, então. Na verdade, é aquela coisa assim, né? Não vou pedir isso aí, vou embora depois. Né? Eu tenho intenção de ficar aqui e apenas não cheguei lá ainda, né? Na verdade, não é a intenção de ficar, é mais a intenção que você precisa dessa certificação, entendeu? Você trabalha com isso e precisa da certificação de cliente para emissão de documentos. Quanto à validação acadêmica, voltando ao assunto aí, eu esqueci de uma coisa que é muito importante comentar. Uma outra forma de conseguir a validação acadêmica também é fazendo o processo de PE, Professional Engineer, dos Estados Unidos. Lá é uma prova técnica mesmo, pesada, se eu não me engano, com mais de 100 questões. Quem fez essa prova também é dispensado da validação acadêmica. E de bandeja já ganha também o certificado de PI nos Estados Unidos, que é muito forte. Exato. Então, já que você puxou isso aí, Rafa, eu vou falar assim que eu estou até pensando em olhar direitinho, porque a gente conversando no nosso grupo de engenheiros, né, o John trouxe que ele está estudando o assunto, porque se você você faz o PPE, que é PEE, Professional Engineer Exam, e daí você acaba virando Professional Engineer nos Estados Unidos, você vai conseguir ter a tua validação lá, vai facilitar a sua validação lá, seu registro lá, e você vai obter o registro aqui também. Se no futuro você quiser se mudar para lá, você já tem uma parte do caminho feito para você, como você vira Canadian Citizen, e você quiser mudar para os Estados Unidos, você pode já usar a parte desse processo para você se validar nos Estados Unidos também, entendeu? Apesar do Rafael ter comentado que a prova é técnica bem pesada, para quem tem que fazer prova aqui, isso até é uma coisa que eu acabei de lembrar e é importante falar. As provas técnicas, elas são feitas, se não me engano, 2 vezes por ano, maio e dezembro. E você tem que estudar para essas provas. E geralmente, eles mandam você fazer no mínimo 3 provas, para quem não fez mestrado, para quem não conseguiu ser dispensados das provas técnicas, vamos dizer assim, né? Quem não conseguiu ser dispensado das provas técnicas vai ter que fazer aqui no Canadá. E geralmente são no mínimo 3 provas. Aí você vai ter que fazer 3 provas. Acho que cada prova custa $200 ou $300. Você tem que fazer, elas só são oferecidas nos meses de maio e dezembro. E se você tem que tirar, se não me engano, 50% da prova que você tem que acertar. E se você não conseguir atingir a nota mínima, você vai ter que refazer, né? Então, acaba que o processo talvez fique mais longo. Se você conseguir fazer a prova dos Estados Unidos, que é uma prova que você faz num dia só, e é uma prova só, ela pode facilitar para o seu caminho aqui. Porque aqui no Canadá você vai ter que fazer 3 provas, você vai escolher 3 assuntos diferentes, e você vai ter que estudar para esses 3 assuntos diferentes, e fazer prova de 3 assuntos diferentes. Lá é uma provona grande, que são os fundamentos de engenharia, e engloba tudo, assim, entendeu? Mas eu acho que o processo, por ser feito de uma vez, uma prova só, é menos penoso do que aqui ter que fazer 3 provas. E tem uma data específica lá também, ou é como é aqui? Eu não pesquisei, Massa, eu não sei te dizer a data não, mas eu acho que ela é oferecida com mais frequência do que aqui. Esse ponto que a André comentou é bem interessante mesmo.
verdade isso, também li no site são 3 provas normalmente exigidas, e pode ser também bem pesado essas provas técnicas aqui. A gente fala de pesado, mas na verdade eu não posso nem comentar muito sobre isso, que eu nunca vi a prova. Isso foi um feedback que eu já recebi de outras pessoas. E o PI, ele é dos Estados Unidos, mas muito valorizado no Canadá também. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela faz projetos nos Estados Unidos. Então, para você, muitas vezes, assinar um projeto nos Estados Unidos, ter um PI na sua equipe é valorizado. Ter certificação de Professional Engineer americana. Então, não somente nos Estados Unidos, mas como aqui também. Roberto, manda a próxima. Eu tô perdido aqui. Se você falar demais, me perder no script, não sei não. Puxa aí, depois eu sigo, vai. Tem uma pergunta aqui que eu tô curioso. Você falou que tem algumas pessoas que dizem que nem todas as províncias são tão exigentes quanto a registrar junto ao órgão, mas você fica com algumas restrições. Aí vocês colocaram aqui, citaram o exemplo da Bombardier. O que é essa questão da Bombardier? Foi a Andréia que colocou isso. Andréia. Quem é Andréia? Não conheço. Então, o exemplo da Bombardier é o seguinte, a Bombardier é uma empresa que não exige que os engenheiros sejam professional engineer para atuar lá como engineering specialist, ok? Porque, né, você não pode ser engenheiro, mas você pode ser um engineering specialist. Então, muita gente que trabalhava na Embraer, que veio trabalhar na Bombardier como engineering specialist, eles nunca fizeram a parte de validação de PENG, porque eles falam, Bombardier não exige isso. Por quê? Porque a Bombardier, claro, vai ter uma equipe de professional engineer que assina, ou na verdade, aí eu já acho que vou estar entrando num terreno que eu não conheço muito. Parece que tem um esquema diferente para a Bombardier lá. Tem uma quirera diferente. Então, porque é muito difícil achar profissional qualificado para a área de aeronáutica. Imagina. Entendeu? O mercado é complicado, então eles acabam abrindo mão disso e as pessoas conseguem trabalhar lá como engineering specialist. Então eu acho que é nesse sentido que a Amanda Almeida, que mandou essa pergunta, falou assim, algumas províncias não são tão exigentes a se registrar com órgão, você fica com restrições. Você sempre vai ficar com restrição em qualquer província, porque você vai, assim, trabalhar em determinadas funções em que não seja exigido um registro de professional engineer, que você não tenha que assinar projetos e relatórios, né? Agora, se você precisar, você vai ter que ter alguém fazer isso por você, ou você não vai poder fazer, entendeu? Isso remete aí para o que a gente estava conversando no início, né? Que basicamente a maioria das empresas que eu conheço tem essa política de ela aceita profissionais, às vezes, muito qualificados, responsáveis, que não são PNs, eles vão desenvolver todo o trabalho, fazer todo o projeto, e no final vai passar para um PN para ele revisar e assinar. A empresa que eu trabalho é assim. Eu trabalho em empresa de consultoria de engenharia, a gente emite projeto para caramba. A gente tem um monte de engenheiro, seja da China, da América do Sul, etc., que trabalha lá como designer, que é o engineering specialist, como o André falou, mas a gente usa o termo designer, que eles fazem os projetos e, no final das contas, eles não podem assinar e não podem emitir documento. E eles passam aquilo para o cliente revisar e emitir. Essa é a limitação básica, você assinar e emitir um documento. E, para algumas empresas, elas obrigatoriamente vão ter que ter um PNG para emitir documento. Então, essa certificação te dá algo a mais no mercado. E, novamente, quanto a esse algo a mais, depende da profissão e da demanda que você está aplicando. Na prática, tem um reflexo direto no bolso, essa diferença de você não ser PNG ou não? Sim. A empresa. Sim. Principalmente se você trabalhar com governo. Se você trabalhar com órgão público, primeiro que o órgão público ele não vai aceitar você ser engenheiro sem a validação da ordem. Uhum. Eu trabalhei na Metro Vancouver, aqui no governo, a empresa nacional, a empresa do governo responsável pelo tratamento de água, efluente sanitário e resíduo sólido. Você só pode ser engenheiro até o mesmo que seja Assistant Project Engineer, se você tiver validação com a associação. Então, eu só consegui ser contratado porque eu já tinha minha certificação de EIT, Engineering Training. Ou seja, porque aí abriu o meu caminho para aplicar para o PNG.
que se você virou EIT, existe um prazo máximo para você aplicar para PhD, tipo 10 anos, 8 anos, algo assim. Então, eles vão ficar em cima de você quanto a isso. Então, em termos de salário, por exemplo, na Metro Vancouver, o salto para quem é EIT que vira PhD chega a 20 a 30 mil dólares por ano, a mais. Então, assim, é considerável. Mas depende da empresa. Para empresas do governo é bem alto o salário, bem diferente. E para trabalhar para o governo, o que eu tenho visto aqui de forma geral é que muitas vezes, assim, a maioria das vezes pede, sabe? Ou você ser PhD, ou você poder qualificar, assim, para ser EIT, deixa eu falar direito, né, Rafa? Para você qualificar como EIT ou para ser PhD very soon, assim, entendeu? Mas, então você tem que estar, assim, ser eligible, né, para você aplicar, entendeu? Você tem que ser elegível. Exatamente. Num prazo, assim, não muito longo, de pelo menos você virar um EIT, entendeu? E aí a gente volta àquela questão... Desculpa te interromper, André. Não tem problema, fala. E aí a gente volta até aquela questão da competição. Se tem uma vaga para PhD, tipo assim, ele fala, ser PhD, então qualificável, sum para PhD. 10 pessoas aplicaram, 8 têm PhD, 2 têm um currículo muito bom, mas não tem PhD, eles vão priorizar o PhD. Pode ter certeza. A não ser que a pessoa tenha uma qualificação muito boa, um networking muito bom. Então, é por aí. Tá, me achei. Deixa eu fazer minha pergunta agora. Sacanagem, brincadeira. Para os dois a pergunta, na verdade, né? A Andrea fez college e você fez mestrado. Tem alguma, assim, como é a questão da estratégia, por que uma, por que outra? Tem alguma vantagem ou desvantagem de se fazer um em relação ao outro? O que vocês sentiram? Assim? Você quer que eu responda essa, André? Você... Manda você. Então, olha só, gente, a primeira coisa, uma coisa que eu acho depende do seu objetivo. Então, essa resposta é chata, mas é a primeira coisa que a gente vai falar, o objetivo. É bem canadense, né, cara? Você já está no modelo perfeito. Então, se você quer continuar... Isso aí. Agora eu vou explicar o porquê que eu falo isso. Se você quer continuar na sua área e você está buscando a certificação de Professional Engineer aqui, mestrado, doutorado, é muito melhor. Em termos simples. Por quê? Porque o college ele não é uma graduação e ele não vai te auxiliar com a ordem. Então, assim, isso é um erro que muitas pessoas fazem sem saber, que eles acham que o college é igual a um bacharelado em engenharia ou então algo similar. Não é. O college é um tecnólogo. Ele tem uma associação totalmente diferente responsável pela fiscalização. Aqui em BC é ASTTBC, Association for... Technology and Technicians. Technology Technicians. Mas o ponto é totalmente diferente. Então, não vai te dar entrada no mercado como engenheiro. Não quer dizer que você não vai conseguir um emprego muito bom, que você talvez não vai ganhar mais do que um engenheiro no futuro, etc. Mas é outra profissão. Esse era meu ponto quando eu disse que depende do seu objetivo. Se você está procurando mudar de carreira, é uma escolha ótima. Eu conheço pessoas que eram engenheiros e enveredaram mudar para IT, por exemplo, ou quiseram fazer um college em Project Management. Então, por isso que eu digo que depende do seu objetivo. Exato. Eu fiz college e, no meu caso, eu fiz college por uma série de questões estratégicas, assim, e de até limitações na época. Mas hoje, assim, se eu tivesse tido mais tempo e pudesse, assim, ter feito diferente, se eu pudesse ter feito diferente, talvez eu tivesse vindo fazer um mestrado, ainda mais sabendo o que eu sei hoje a respeito disso, entendeu? Uma das coisas, assim, que me fez não fazer um mestrado foi uma coisa que falam muito, uma coisa que as pessoas no Brasil acreditam erroneamente em relação ao Canadá, é que vir fazer um mestrado, doutorado, você vai ficar mais direcionado para a carreira acadêmica. Vamos falar disso depois. Mas outra coisa que eu vim erroneamente fazer um college, achando assim, eu tinha como ideia que ao fazer um college eu ia estar fazendo uma coisa mais fácil. Isso também, assim, talvez o Rafa não concorde, porque eu sei que o mestrado do Rafa foi muito puxado, ele falava que era difícil, as coisas eram difíceis,
mas o college é também muito difícil. Apesar de ser uma formação em nível técnico, inferior a uma graduação de tecnólogo, né? Ele é extremamente trabalhoso, cansativo e desgastante. Então, assim, pessoas, tenham em mente que não importa o que vocês vão fazer aqui, vai ser punk de qualquer maneira, entendeu? Então, não deixe de vir fazer o mestrado só porque você acha que vai ser mais difícil do que fazer um college. Se você fazer o college, vai ser tão difícil quanto, talvez, outros tipos de dificuldade, mas vai ser tão difícil. Então, tenha em mente isso que o Rafael falou. Qual é o seu objetivo? Isso é mais importante na hora de você escolher o curso que você vai fazer aqui do que o que é mais fácil, o que é mais difícil, entendeu? Essa colocação foi perfeita. Eu converso com pessoas também que fizeram um college da parte de civil arquitetura, tipo o Ricardo. Ricardo fala que também puxou pra caramba lá no PCIT. Você também fez Soneca, não foi? Eu fiz Sêneca, Sêneca. Sêneca também já ouvi falar. Engineer também é super puxado. Vai ser puxado, você vai ter que estudar, muito trabalho toda semana, independente se é mestrado, se é um college, eu concordo com isso, a questão realmente o objetivo. As únicas pessoas que me falaram que o curso foi tranquilo foram as pessoas que estavam fazendo curso em instituição privada. Olha a treta. Só que essa instituição privada não dá PGWP, meu povo, então não vá para lá. Vem cá, deixa eu Fala, perguntar do lado do cara que não manja nada, que não fez nada dessas coisas, assim. A diferença para você ser aceito num college, num mestrado, é muito discrepante também? Você tem muito mais requisito para você ser aceito num mestrado do que para um college? Em linhas gerais, sim. Em linhas gerais, sim, mas assim, não é algo... Os requisitos, na verdade, não são tão diferentes. O problema é a limitação das vagas e a competição. Sim. Entendeu? Você vai falar... Muitos chegaram para mim e falaram, mas eu não tenho inglês para fazer um mestrado. Eu falei, olha, na minha época eu fiz o IELTS que pediram 6,5. E eu cheguei a ver na BCT, eu acho que era 6 ou 6,5, algo assim similar. É bem parecido, não é nada absurdo para nível de inglês. Só que aí vem as outras questões. Aí são as cartas de recomendação, que são 3, normalmente, em linhas gerais, são 3, e principalmente o histórico escolar. Aí muitas universidades aqui, elas cortam com o GPA, o acumulado, né, a média acumulada, ele é relativamente alta. Na UBC, eles cortavam com 79, 7,9. Você tinha que ter uma média final de 7,9 no curso de engenharia. Eles falam no site, como todo canadense, que há exceções, dependendo da sua experiência profissional, do que você vai escrever na sua letter of intent, que aí já tem uma letter of intent que você anexa, dizendo por que você quer a universidade, o que ela atrai. Então, em resumo, sim, o mestrado, doutorado, normalmente são mais difíceis de você conseguir. E em termos de grana, qual dos dois é mais pesado? Similar. Isso é uma outra coisa que as pessoas se surpreendem. Elas acham que o college é muito mais barato e se enganam. Muitas vezes o college pode ser mais caro. Por exemplo, o meu mestrado foi 1 ano. Durou mais porque eu fiz co-op, mas o curso em si foi de 1 ano. Então eu gastei mais ou menos a mesma coisa que alguém que fez um college de 2 anos. Caraca. Gastei um pouco, na verdade, talvez até tenha gastado um pouco menos. O meu mestrado na UBC, para estudante internacional, saiu 20 mil todo o curso. $20 mil. Se você for para um college de 2 anos, você vai gastar pelo menos uns 26. 26 não, 16, perto de 30. Vai, 30 pau. Isso só de tuition, você está falando? Só de tuition, porque daí você tem que pensar que esse período todo você não vai poder trabalhar full time, você vai trabalhar só meio período, então ele vai acabar custando mais caro. Entendeu? Eu sei que tem, dependendo da linha de mestrado, tem mestrado uma amiga minha fez mestrado por $8 mil na UBC. Isso é interessante, André. Você falou do mestrado da UBC por $8 mil, se for um mestrado acadêmico, é que o meu foi profissional. É mais barato. E é essa faixa de preço aí, mais ou menos, que eu ouço falar. E dependendo de como seja o mestrado, você ainda consegue bolsa, que na maioria das vezes você ganha mais do que o mestrado custa.
obviamente, esses são os mais competitivos, né? Então, na UBC, você pode conseguir, se você conseguir um orientador, se inscrever. Então, assim, eu vou até traçar, já que a gente falou um pouquinho de mestrado, traçar um pouco a diferença entre 2 mestrados principais que tem aqui no Canadá. Existem outras variantes, mas, no geral, tem o Master of Engineering, que eles chamam mestrado profissional, ou Course-Based, no qual você só cursa disciplinas e, no final, tem um projeto final, ou então cursa mais um pouco de disciplina para atender todos os créditos. E existe o Master of Applied Science, que aí é o mestrado acadêmico, tá? O mestrado acadêmico, você cursa menos disciplinas e tem a tese. E você tem que ter um orientador. Então, se você quiser esse mestrado acadêmico, a melhor forma é entra no site da universidade, busca os professores que têm pesquisa numa área que tem a sua afinidade, entra em contato, manda e-mail, bota a cara, não fica com vergonha. As pessoas têm muita vergonha de mandar e-mail, às vezes. E-mail não... Então, o pessoal, assim, manda, faz uma apresentação bacana de você. Entendeu? É importante, se você tem interesse nisso. Porque o cara recebe um monte e ele vai ter que escolher, né? Se ele tem, sei lá, 2 vagas, 3 vagas, ele vai ter que escolher 3 dos 50 que ele recebeu. Então, tem que se vender bem, né? Exatamente. Tem que se vender bem. E se você tiver um network, a pessoa pode não gostar, porque no Brasil tem uma conotação muito negativa, fala-se de o QI, quem indica. Mas se você tiver um professor na sua universidade, conheça algum professor na universidade canadense, esse é o caminho. Esse é o melhor caminho que tem para você conseguir um orientador. Porque o professor te conhece o seu trabalho, a sua dedicação. Ele pode te indicar para um outro professor. É referência, né? Oi? Referência. E outra forma também que acontece, no meu mestrado aconteceu, eram pessoas entrarem pelo Master of Engineering, que é o programa profissional, e migrarem para o acadêmico, no meio do programa. Porque as disciplinas são as mesmas, a disciplina que você seleciona. A única diferença é a quantidade. Então, no meio do programa, a pessoa conseguiu um orientador, um supervisor, passou para o programa, diminuiu o valor da tuition e começou a receber bolsa. Só. Isso também é possível. E também é um outro caminho. Mas tudo na vida há vantagens e desvantagens. O mestrado profissional, por exemplo, é mais fácil você conseguir um co-op, porque você se dedica àquilo, você não tem um professor que você tem que se dedicar à pesquisa. São muitas variáveis. Eu preferi, no final das contas, eu acho que para mim foi uma estratégia positiva de ter feito mestrado profissional, que foi o que me garantiu o meu co-op, que eu entrei como estagiário, que com um salário até muito bom na época. O meu gerente gostou muito de mim, me contratou para um cargo temporário de Assistant Project Engineer, e foi aí que começaram as coisas a deslanchar aqui para mim. Então, dá para entrar então, no que o André falou, isso que a gente ia falar mais tarde, a gente acabou falando logo, dá para entrar no tema, né, André? Dizer que você vai fazer mestrado não quer dizer que só vai trabalhar dentro da universidade ou só para a área acadêmica, né? Exato. Essa é um belief. Gente, as palavras em português... Uma crença. Uma crença que as pessoas no Brasil... Nossa, isso a gente escuta direto. E a gente até já tivemos algumas discussões sobre o tema no nosso grupo, né, Rafa? De que as pessoas vêm com essa de que, não, você mestrado é mais para a parte acadêmica e não sei o que. Gente... Tira da sua cabeça essa mentalidade, essa ideia que você tem de Brasil. Aqui é Canadá, aqui não é Brasil, aqui é totalmente diferente. Então, assim, você pode vir fazer um mestrado, mesmo que não seja Master Engineer ou Professional, um mestrado profissional, mesmo sendo um mestrado acadêmico, mesmo assim você pode depois migrar para a indústria, entendeu? O Adriano, por exemplo, ele foi aceito agora no doutorado, na universidade, para fazer pesquisa na área dele lá de corrosão, de falhas, de trincas metálicas e tudo, e isso é uma coisa assim que, fazendo um doutorado nessa área, você vai estar desenvolvendo pesquisas, você vai estar fazendo pesquisa e desenvolvendo novos processos de pesquisa para a indústria, que a indústria precisa dessas ferramentas, dessas formas de descobrir as coisas, de encontrar falhas nos sistemas e tudo. Então, aqui é diferente o enfoque que se tem, entendeu? O Rafa até tem uns exemplos lá no trabalho dele, né, Rafael?
Corroborando aí o que a André falou, né? Essa é uma das maiores falácias para engenheiros que estão vindo para cá. Eu trabalho em empresa de engenharia, de consultoria de engenharia, e a maioria dos profissionais são engenheiros. Meu gerente direto, Senior Project Manager, Master of Applied Science, UBC. Líder de disciplina de elétrica, Master of Applied Science. Não lembro qual universidade, acho que é Concord University, mas enfim. Líder de estrutural e civil, PhD. Líder de mecânica, é o único que não tem mestrado, mas isso é indiferente. O meu ponto é, o que importa é o profissional e as qualificações que você, como o André disse, as qualificações que você obteve no mestrado, doutorado, podem ser aplicáveis no mercado, serão aplicáveis. Não somente a sua linha de pesquisa, mas todo o trabalho que desenvolveu, você mostrou que você tem um perfil de dedicação na universidade, você trabalhou, você fez contatos, relacionamentos. Então, não acreditem nessa falácia de que mestrado e doutorado é unicamente acadêmico. Obviamente que se você quiser enveredar pela carreira acadêmica, é o melhor caminho. Mesmo por aqui, eu tenho amigos aqui também que vieram fazer mestrado ou doutorado e que depois, assim, teve uns que foram, eles queriam ir para a área acadêmica e foram para a área acadêmica, e teve outros que a empresa viu que o que ele estava estudando era exatamente o que ela estava precisando na indústria lá. E o cara foi lá e pegou ele e chamou e ele foi trabalhar no mercado. E está até hoje lá. Super comum. Uhum. Super comum. Não tem nenhum preconceito contra quem fez mestrado, doutorado aqui. Isso, não pense assim, que é um pensamento muito errado. Aqui eu tenho uma pergunta para vocês dois. Eu vou puxar até a sardinha para o meu lado, porque tem um moleque que está para entrar na faculdade também. A gente descobriu já durante essas entrevistas, inclusive naquele programa que a gente fez com a Ellen, com a Nália, que o sistema de educação aqui é bem diferente, como vocês falaram, né? Então, começando pelos termos aqui, quando você cai num site, você lê undergraduate, você fica assim, não, já terminei minha graduação, isso não é isso que eu estou procurando. Então, os termos já começam a mudar bastante, mas falando diretamente de engenharias, assim, e aproveitando até o gancho que vocês falaram sobre essa questão de aproveitamento da área acadêmica, tem muita diferença nas engenharias que tem por aqui, existem muitas áreas de especialização, a forma com que as engenharias se desenvolvem aqui no Canadá, as profissões são estabelecidas é muito diferente? O que vocês perceberam? Rafa, fala aí. Bom, o que eu posso, assim, o que eu observei pelo meu estudo durante a faculdade é que você tem por exemplo, grandes cores, né, de engenharia, por exemplo, o Chemical and Biological Engineer, que é onde eu venho. Aí você chega na faculdade, você começa a fazer os cursos básicos, e depois dentro da universidade, dentro daquele departamento, você tem as diversas especializações, que aí você vai sendo guiado de acordo com as matérias que você vai puxar, de acordo com como você vai se guiar no seu curso. Que aí, por exemplo, na minha área, você teria o Bioprocess Engineering, você pode ir para o Biotechnology, engenharia, acho que tem até a parte de engenharia bioquímica. Então, tem várias cadeiras. Eu estava lendo até de uma das perguntas que chegaram para a gente sobre a questão da mecatrônica. Eu fiz uma rápida pesquisa e, pelo que eu li, seria uma das vertentes da engenharia mecânica. Então, você entra no departamento de mecânica e depois envereda pela engenharia mecatrônica. Agora, eu não tenho detalhes sobre a questão da aceitação em cada departamento, se é somente uma questão de escolha, ou se tem outros parâmetros para você entrar nessas especializações, né? Eu nunca conversei com nenhuma das pessoas aqui que estavam estudando. Eu também não. Até falando da mecatrônica especificamente, porque chegou a pergunta da Bia, eu peguei, dei uma olhada e eu vi que tem algumas universidades que oferecem aqui. Acho que uma delas, inclusive, era a UBC no campus de Okanagan. Okanagan? Assim que fala, não? Isso, Okanagan. Em Kelowna, minha gente. Ela fez a entrevista sobre Kelowna recentemente, então, olha aí. O Lele e a Grazi fizeram com a gente. Legal. Então, e eu vi que também tem outras universidades lá em Toronto, na U of IT, o Instituto Tecnológico que fica em Oshawa,
E tem outras, Cambrian College, várias universidades e colleges oferecem cursos nessa área, assim. Mas aí é aquela coisa, tem que jogar no Google, tem que ir atrás das universidades e pesquisar em cada uma. E mais, assim, na engenharia civil é muito parecido com isso que o Rafael falou, pelo que eu vi. Você entra na engenharia civil e depois você vai fazer a sua migração, se você vai para transportation, se você vai para estrutura, se você vai... Isso é um pouco parecido, pelo menos, com o meu curso de engenharia no Brasil, que a gente era engenheiro civil, mas a gente fazia as eletivas no final do curso para se especializar numa determinada área. Só que aqui eu percebi que apesar de ser parecido, é diferente, sabe? Porque o enfoque naquela área vai ser bem maior, assim. Então, você realmente vai realmente se aprofundar bastante na área de transportation, você vai se aprofundar bastante na área de estrutura. No Brasil, não, a gente fazia, pelo menos lá na Universidade Federal do Paraná, a gente fazia algumas disciplinas só, entendeu? Não sei se na USP era diferente ou coisa assim. Eu achei interessante porque a gente foi, faz algumas semanas a gente foi na UORL aqui, um portas abertas que o moleque realmente quer fazer engenharia, né? Então a gente foi, o dia a universidade está aberta. Chama mais de moleque, né, pô? É um moleque, vai continuar sendo moleque. E é bem isso que tu falaste, André. O curso de engenharia ele é bem genérico, e, tirando a parte de civil, os professores com quem a gente conversou, eles deram um panorama de que você poderia, por exemplo, começar a ter o curso, você poderia seguir para especialização em materiais, ou então para aeronáutica, biomédica, mecânica, automação, elétrica, ou whatever. Então, tipo, o curso tende a ser um troço mais dinâmico e você acaba escolhendo o teu caminho eles dividem com base em matérias. Porque a base é a mesma, né? A base da engenharia. Mas é o que acontece aqui com a administração, por exemplo. Aqui você entra especialista, você vai fazer um curso no Brasil, que às vezes faz curso de administração, você sai como administrador, né? Aqui você sai administração, você vai sair como economista, ou como especialista em recursos humanos, ou como contábil, ou como alguma coisa. Dentro da área, você vê a tua vertente, aí eles separam depois para você saber qual ramo, finalmente, você vai terminar seguindo. Fala, Rafa, o que você ia falar? Eu ia comentar que a parte de engenharia, os primeiros 2 anos, é muito similar, né? Física, matemática, cálculo, física 1, física 2, e aqui não é diferente. Então, agora, como é o processo de admissão, realmente eu desconheço, né? Se você é admitido para engenharia e depois lá você modifica. Então, uma coisa que eu queria falar, eu esqueci, gente. Eu esqueci, tão esquecido que não vai ter jeito. Talvez eu volte nesse assunto depois, mas eu esqueci 2 vezes já a mesma coisa. Vai, manda, vamos para... lembrei. Pessoas. Por exemplo, no Brasil, o engenheiro civil vai para a parte também de água, de encanamento. Como é que chama isso, minha gente? Hidráulica. Hidráulica, obrigada. Que é uma maravilha, que eu não sei mais nada. Então, engenheiro civil faz a gente ver a parte de hidráulica, de dimensionamento de hidráulica aqui, basicamente quem faz isso, pelo menos o que eu tenho visto até agora, é engenheiro mecânico, tá? Aqui os engenheiros mecânicos fazem toda a parte de HVAC, que eles chamam, que é Heating, Ventilation, Air Conditioning, né? E eles também fazem plumbing, que é a parte de encanamento. Então, o engenheiro mecânico faz. E isso é uma confusão, acaba gerando uma confusão até na hora que engenheiro mecânico vai procurar emprego. Por quê? Porque você bota engenheiro mecânico para você procurar no Indeed da vida e você vai achar 300 vagas para engenheiro mecânico. Mas isso não significa que aquelas vagas são para sua especialização, porque tem muita vaga para trabalhar em construção civil, na parte de projetos, de residências, de projetos industriais, comerciais, que são relacionados a HVAC e a parte de plumbing, entendeu? De todos os sistemas, assim, dentro das casas. Então, tem que ficar ligado, o pessoal de engenharia mecânica, quando for procurar vagas, fazer pesquisa sobre emprego, quais são os tipos de vagas que estão mostrando em cada lugar. Não coloque só engenheiro mecânico, porque senão você pode ter uma impressão errada sobre o mercado de trabalho de um determinado lugar, entendeu?
Era só um disclaimer, vamos dizer assim. Muito Mas é boa. porque é muita especialização, né? Não tem... Exato. Vai ter que ficar atento nisso. Pensando no contrário, eu ia pegar até a pergunta da Bia, né? Ela perguntou se engenheiro civil consegue emprego como mestre de obras. Eu achei interessante essa. Eu achei muito curiosa essa história, porque a meu entender, ela falou que mestre de obras era um trabalho genérico. Não, você viu que fui eu... Então, eu acho que causa essa impressão de que, assim, quem que é o chefe da obra? É o engenheiro civil. Então quem que está logo abaixo dele? É o mestre de obras. Então, por que eu não posso ser engenheiro civil? Porque eu não posso assinar como engenheiro? Então, eu posso ser o mestre de obras. Não, mas não é assim que funciona na prática, você entendeu? Porque aqui o mestre de obras é o site super, que a gente chama, site superintendent. E ele é um cara que ele tem que ter muita experiência. Muitas vezes ele teve um curso como technologist na área, technologist de engenharia, ou às vezes ele fez até um curso de trades, começou como trades na parte de construção e daí evoluiu lá dentro. Então, para um cargo de mestre de obras, gente, primeiro que eles ganham bem, tá? Aqui não é porque é mestre de obras que não ganha bem, que, assim, site super aqui, não é porque está na obra, não ganha bem. É o preconceito que tem no Brasil, né? Assim, é um profissional que ele tem muita qualificação e ele ganha muito bem, o site superintendent. Então, como o pessoal que vem do Brasil para cá não tem experiência nenhuma em construção civil daqui, você não tem como você trabalhar como mestre de obras aqui. Você pode trabalhar, de repente, como um project manager, entendeu? Se você tem experiência em gerenciamento de projetos, em gerenciamento de obras, você pode fazer um construction management ou um project management, mas dificilmente você vai ser mestre de obras. E você também, assim, construção aqui de residência, geralmente você não tem engenheiro civil responsável pela obra na obra. Quem está responsável pela obra na obra é o site super. E o engenheiro civil, o que ele faz? Ele faz projeto, ele trabalha com projeto estrutural, de madeira, aço, concreto, e também ele é responsável por obras de grande porte, que são estradas, rodovias, pontes, viadutos, essas coisas assim. Mas não que você vai ver uma construção de uma casa acontecendo e você vai ter um engenheiro como responsável por aquela obra daquela casa. Não precisa ter esse profissional lá, entendeu? Não precisa. Porque é outro tipo de exigência. Os cálculos foram todos feitos, toda a parte de planejamento foi feita, né? Você precisa da execução, né? Por isso que você tem um cara lá que tem que estar no local, né? Exato. Isso é uma coisa interessante, o André falou, né, do superintendent, normalmente é uma pessoa com trades ou technologies, eu também via muito isso na Metro Vancouver, onde eu trabalhava. Os superintendentes e supervisores de planta normalmente eram pessoas que eram operadores antes, com trade ou então technologist, e foram ascendendo a supervisor e até a superintendent. Normalmente ocorre dessa forma porque eles querem pessoas com bastante experiência de campo, gerenciando o campo, entendeu? Eu estou puxando para a minha área industrial, ou até a parte de tratamento de efluente. Então é uma área que muitas pessoas vão. Eu já vi brasileiros até aqui que trabalhavam como operador no início e foram ascendendo, depois viraram supervisor, até superintendente, e é um caminho normal. E também já vi engenheiros trabalhando nessa área também, mas normalmente são engenheiros já de campo, com mais experiência de campo e tal. E superintendente. Eu tenho um amigo em Toronto que ele terminou o college comigo, e daí ele terminou o college, acho que o dele foi o de 3 anos, ele terminou como technologist, e ele foi contratado para trabalhar como site super. Assim, começou como assistente e depois subiu para site super, mas ele era mais pelo título dele de technologist, e não pelo fato dele ser... Ele não tinha professional engineer, não tinha aplicado ainda, entendeu? Então, foi pelo título dele de technologist, e ele começou fazendo a parte, acho que de ensaios em campo, acho que era nesses terraplanagem, uma coisa assim, e daí ele passou a ser coordenador, né, gerente lá do site da obra lá. Professional Engineer só é necessário, mesmo obrigatório para emissão de documento, assinatura de documento, report, documentos no qual você colocou seu nomezinho lá e falou, eu sou o responsável por isso. Então, você pode trabalhar com o que seja sem ter o Professional Engineer. Se
A diferença é que você tem um potencial no mercado, né, sendo professional engineer. É isso Sim. que eu acho que a gente tem que sempre deixar claro. E o salário, né? E salário também. Eu falei que o salário é uma diferença boa. Só que muitas pessoas começam a falar assim, mas vou ganhar muito mais do que qualquer um sendo professional engineer? Não. Se você for um project manager, um senior project manager, você não precisa ter, às vezes, professional engineer e você vai ganhar mais do que a maioria dos professional engineer. Você pode ser diretor sem ser professional engineer. Então, novamente, depende de como você vai enveredar a sua carreira, como você vai chegar lá, como você vai planejar, listar seus objetivos para atender, entendeu? Então, isso é relativo e experiência, cada um com seus objetivos. Ô, Rafa, pra gente fechar isso daqui, conta como é que foi a tua jornada, como está sendo a tua experiência? Tu trabalhava com um engenheiro químico no Brasil e agora tu tá aqui. Como tu percebesse essa mudança? Como tu percebesse a realidade canadense? O que tu consegue fazer de comparação dos dois? Você está falando assim, minha jornada ou comparar o ambiente brasileiro com o canadense? Falando da tua jornada, tipo, conta um pouco da tua jornada e finalmente compara assim, a tua realidade aqui e a que tu tinha lá. Profissional, assim, né? Minha realidade profissional no Brasil, eu era um funcionário público concursado pela Petrobras, já era engenheiro químico pela Petrobras, como engenheiro de operação. Gostava do meu trabalho, achava o trabalho bem bacana, mas eu queria ter uma experiência internacional, isso era uma coisa desde pequeno. E o Brasil também estava andando com problemas econômicos muito sérios e eu queria uma melhor qualidade de vida para mim. Então, planejei para poder vir para cá, vim em 2016, comecei a fazer mestrado, trabalhando com entry-level job, como a maioria acho que já trabalhou, fui cavalgando, chegando com o meu co-op, depois do mestrado, consegui minha temporary position e hoje consegui minha vaga como project manager na empresa que eu trabalho hoje. Comparando os dois países, é difícil assim, quando eu trabalho, eu tinha profissionais na Petrobras que eu trabalhava que eram incríveis, assim, tecnicamente sensacionais. O que eu vejo uma grande diferença quanto ao profissional canadense na área de engenharia é que ele é mais rounded, como posso dizer, tem uma visão mais ampla, principalmente pela questão de ter que estudar essa parte ética, legislação, a prática da profissão, principalmente quando você está lidando com professional engineers aqui. Isso é o meu dia a dia. Então, eles não veem somente a parte de técnica, somente a parte de cálculo. Então, tem sempre uma questão muito forte de liability, uma questão muito forte de contrato, entender as peculiaridades. Então, essa eu diria que é a grande diferença do engenheiro no Brasil e o engenheiro aqui. O engenheiro aqui, ele não olha somente a parte técnica. Ele, para conseguir a sua validação, o seu virar um engenheiro, um professional engineer, ele tem que ter algo a mais, entendeu? Pelo lado técnico, são muito similares. Eu trabalhei com profissionais sensacionais no Brasil e tenho trabalhado com ótimos profissionais aqui também. Se fosse colocar hoje, tu acha que a tua jornada para cá valeu a pena? Tipo, cumpriu a experiência que você estava procurando? Certamente. Eu vim para cá com um plano, e meu plano desde que eu saí do Brasil, assim, em 3 linhas gerais, eram conseguir meu PR, conseguir meu PhD e conseguir um trabalho bacana. Já consegui meu PR, já consegui um trabalho bacana, meu PhD está em andamento. Não vejo nada que vai barrar o meu PhD de sair, entendeu? Eu atendi todos os requerimentos, fiz todo o preenchimento no sistema. Então, assim, por esse aspecto, me considero meu plano foi muito bem sucedido. E eu digo para as pessoas que desejam fazer isso que, como o André colocou no início, não é impossível, não é tão difícil, bicho de 7 cabeças como algumas pessoas falam e acham. Você nunca vai conseguir trabalhar no Canadá como engenheiro. Uhum. Não pensa assim. Pensamento negativo só traz barreira. Primeira coisa, pensa positivo, com o pé no chão, faz um planejamento, monta os seus targets, né, os seus objetivos e apresenta. Tanto que eu fiz a entrevista para o cargo que eu estou atualmente e me perguntaram qual foi o seu principal projeto que você tem mais orgulho. Eu falei, meu principal projeto foi meu plano de vir para o Canadá. E eu fiz um planejamento no Brasil de tudo que eu ia fazer até conseguir chegar onde eu estou, conseguir a minha certificação, conseguir validação, meu PR, tudo isso. Então,
para as pessoas que estão querendo vir, se planejem e não coloquem dificuldades. Não criem barreiras desnecessárias. Entendeu? Essa é o principal takeaway. A Sara, faz 8 anos que a gente fala isso. Como é bom a gente ouvir alguém que tá aí, funciona, né, cara? É bem por aí. Rafa, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Muito obrigado pela tua participação. Parabéns. Acima de tudo, parabéns, ser conquista. Senhora também, dona Andréia, parabéns, que eu falo isso e eu continuo repetindo. Eu não sei se eu teria tido estômago para aguentar tudo que você aguentou vindo para cá. Você tem a frase? Não, ela ainda arrumou espaço na vida dela pra vir trabalhar com a gente aqui, pra vir ajudar. Coitada. Essa é parte de penitência, ela tá querendo garantir. Essa é a parte divertida, meu. A parte que eu me divirto aqui. Vai, André, a frase é sua, vai, manda a bola aí. Eu vou falar assim, que baseado em tudo isso que o Rafael falou, que a gente falou aqui durante o programa, eu diria que quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Espero que a gente não precise pagar direitos autorais pra ninguém nessa altura do tempo. Não, foi só um empréstimo. E para o pessoal aí que está assistindo, deixo aberto o meu LinkedIn, o meu contato, Rafael Bessa, pode me adicionar. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. A maioria das informações que eu passei aqui, eu tenho a fonte no site da IGBC, diria que praticamente 100%. Não sou consultor de migração, não sou consultor de Professional Engineer, mas posso tentar ajudar com os caminhos que deram certo para mim. Entendeu? É o que eu posso fazer e eu tenho tentado fazer com pessoas que vêm entrando em contato comigo. Maravilha. É isso daí. Tenho certeza que André e vocês também, com certeza, estão abertos para ajudar quem precisar. É o que a gente faz esses últimos 8 anos aí. Exatamente. Estão fazendo toda semana, não é, Marcelo? Toda semana. Toda semana aqui. Faça chuva, faça sol, faça neve. Não, bate na madeira. Tá baixando, cara. Fez 15 hoje aqui. Para com isso. E o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Uau, tá super quente aí. Tá mais quente que aqui. Eu saí só de casaquinho hoje na rua. O curioso disso é que a hora que esse programa for no ar, a gente já deve estar derretendo com alguma fé. Espero. Nós estamos falando do mês de abril, tá, galera? Estamos em abril. Dá pra andar de bermuda com 15 graus. Eu ando de bermuda com 15 graus. Pô, 15 graus eu tava fazendo churrasco lá fora hoje. Não, tranquilão, 15 graus. Depende de quando, né? Se tava fazendo 30 e faz 15, não é tão bom, não. Fazendo 80. É bom pra caramba. Muito bom. Pessoas, muito obrigado pela audiência de vocês até aqui. Não se esqueçam de mandar, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, a gente está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook. Você pode mandar uma mensagem pra gente também pelo contato@canadagora.com. O nosso site está ali também para vocês visitarem, é o canadagora.com, que além dos podcasts tem vídeos, tem artigos, tem muito material que a gente vem coletando e vem compartilhando todo esse tempo. Se vocês tiverem sugestões de temas ou correções ou experiências pessoais que vocês queiram compartilhar, mandem para a gente, né? A gente não está aqui, a gente vem falando desde o começo do programa, a gente não está aqui para vender a verdade para vocês, a gente está só compartilhando e tentando fazer a vida de todo mundo mais fácil, menos traumática o possível. E nada de pintar o mundo de cor de rosa, porque infelizmente o céu não é aquele azul que está ali, né? Exatamente. Pessoas, muito obrigado de novo, Rafa, mais uma vez, obrigado. Valeu. Muito sucesso, e semana que vem a gente está aqui de volta com mais um. Pode deixar. Isso aí. Um abraço. Tchau, galera. Tchau.